professor, sou a Graziela Rocha. Vou apresentar a você mais uma pré-aula dos primários. Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal ADC Educacional, a aula vai estar completinha lá. E também quero fazer um convite a você, professor, para a nossa próxima aula, que é a lição número 11. Ela será ao vivo, dia 29 às 10 horas da manhã, e eu conto com a sua participação. Agora vamos para a nossa lição? A lição de hoje é a lição número 10, que vai falar sobre os falsos missionários. Nós vamos encontrar essa passagem bíblica em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, do versículo 1 ao 20. Sugestão de corinho para a lição de hoje, professor, o hino oficial do trimestre, o Amor de Deus, que fala sobre missão. E também Quero Ser Cheio do Espírito Santo, de Elaine Silva, é um corinho, um hino infantil. E o Santo Espírito Enche a Minha Vida, que é um louvor, é só um corinho mesmo que vai repetindo, mas é muito bom trabalhar com a sua criança, porque tem tudo a ver com a lição e já vai preparando o coração dela e a mente para o ensinamento da lição. Professor, quantas coisas a gente já aprendeu com Paulo, e ainda vamos aprender muito mais, A vida de Paulo ela foi dedicada para que o nome de Jesus fosse glorificado. Seu testemunho de fé, o seu compromisso com a verdade nos deixa uma importante lição, que nós não devemos desistir, não devemos desanimar diante das dificuldades, diante das dores, diante das tristezas, porque tudo que acontece na nossa vida é para a glória de Deus. Então, que nós, professor, sejamos como Paulo, comprometidos em ensinar a verdade. O ponto central da lição de hoje, o Espírito Santo nos capacita para fazer proezas em nome de Jesus. A criança, na aula de hoje, ela deve acreditar que o Espírito Santo, ele opera milagres por meio de nós, Através de nós, Jesus, ele vai curar, ele vai libertar através do nosso trabalhar na obra da nossa preparação, conforme ele nos capacita. Então, a gente não pode desanimar diante dos falsos seguidores, daqueles que se dizem, ser missionários, ser profetas de Deus, mas não são. Nós não devemos desanimar nem desistir diante dessas dificuldades, diante desses obstáculos que possam aparecer na nossa caminhada. O destaque bíblico para esta lição: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós vamos encontrar essa passagem lá em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 9 ao 11. E vamos mais adiante, professor. Professor, não se esqueça de orar, de estudar, de se encher do Espírito Santo para que as suas crianças elas venham ser transformadas através do seu ensino. Porque a gente não vai lá só ensinar, nós também vamos lá para praticar a obra do Senhor. Se nós formos vazias, nada vai acontecer. Então, que nós possamos sempre estar buscando em oração, em jejum, se encher cada vez mais do Espírito Santo, porque Ele é que vai nos capacitar para o ensino, a lição do dia. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre estar cheio do Espírito Santo de Deus, e também do poder do nome de Jesus. Professor, você pode começar explicando, que quando aceitamos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo como uma marca. Eu trouxe aqui um selinho, para mim é como se fosse um selo, é com um brochezinho. Esse brochezinho aqui o meu filho ganhou quando foi no dentista e eu utilizei para colar, para mim pregar, acho que essa palavra, pregar na minha roupa. Vamos ver se eu consegui. Nós recebemos esse selo, esta marca do Espírito Santo, como um selo de filiação. A afirmação e atesta que nós fazemos parte agora da família de Deus. E recebemos o Espírito Santo em certa medida, quando nos convertemos. Por que só em certa medida e não completamente? Porque aí é que está a diferença, Que a gente, quando aceita Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Mas o batismo no Espírito Santo é quando a gente se enche
do poder de Deus. E é esse enchimento de poder que vai nos capacitar, vai nos ensinar, nos preparar para a obra de Deus e para o serviço na casa de Deus, né? O batismo no Espírito Santo é receber a plenitude do Espírito, receber todos os seus dons. Dom de curar, o dom de libertar, o de expulsar demônios, espíritos malignos, o dom da fé, o dom do amor, né, e vários outros. É estar cheios de Deus para operar os milagres e as maravilhas que Jesus operou e que também, se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, nós também podemos operar, porque o Espírito Santo, que vai estar transbordando em nós, né, vai nos usar para também curar, para operar os milagres e as maravilhas. E nós recebemos o batismo no Espírito Santo pela fé. Nós temos que acreditar que recebemos, porque é uma promessa. E não é uma promessa que foi feita só aos discípulos. Não, é uma promessa para todos os que creem. Todos os que creem em Jesus. É para todos. Se acreditar, nós receberemos. Nós só vamos receber de Jesus aquilo que a gente acredita que vai receber dele, né? Não adianta você estar doente, querer ser curado, mas duvidar que vai ser curado. Aí nada vai acontecer. A gente tem que ter a convicção de que realmente aquilo que a gente vai pedir, que a gente está pedindo, a gente vai receber. E a criança ela já deve aprender isso na aula de hoje. Nós temos que acreditar que tudo pode mudar em Jesus Cristo. Ele pode libertar, curar o pai ou a mãe, né, ou o irmão da bebedeira, curar de enfermidade algum parente, de libertar as pessoas, né? Eu tenho um tio que ele é andarilho, né? Ele é possesso, até faz uns anos que eu não vejo ele. Mas, assim, Jesus tem poder para libertar essas pessoas desse espírito, né, maligno que faz com que ela não pare em lugar algum. Né, não tenha morada, não tenha convivência com os seus parentes. Então, Jesus ele tem poder para tudo isso. Explique, professor, para as suas crianças que somos batizados no Espírito, não somente para falar em línguas, porque há um erro muito grande, né, que as pessoas acreditam que ser batizado no Espírito Santo é somente falar em línguas estranhas. Aí a criança algumas podem dizer, mas eu não quero falar em línguas estranhas. Mas não, ser batizado no Espírito Santo não é somente falar as línguas estranhas. É ser cheio, é compreender a verdade de Deus para o serviço da obra. Como eu vou ensinar a palavra de Deus se eu não entender a vontade de Deus? Estar cheio do Espírito Santo é a gente compreender qual é a perfeita vontade de Deus para a nossa vida e para a vida daqueles que nos rodeiam. Então, e o batismo no Espírito Santo, ele é muito diferente do batismo nas águas. Que as crianças, né, na convivência da igreja, elas ouvem muito sobre, desceram as águas, foram batizados nas águas. Esse batismo nas águas é um batismo simbólico, onde declaramos publicamente a nossa fé em Jesus e também nós declaramos, né, publicamente, através desse ato, que nós seremos obedientes à vontade de Deus durante a nossa vida. Então, há muita diferença entre o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. A criança, né, na aula de hoje, ela tem que sair, né, entendendo a diferença de um e de outro. Então, para a aula de hoje, né, o que eu trouxe para você, professor? Nós vamos precisar, eu já até vou mostrar aqui, né, do nosso fogo do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, o óleo do Espírito Santo, né? Nós vamos precisar de todo e qualquer material para ajudar a criança a entender como é a atuação do Espírito Santo, porque isso aqui são figuras simbólicas, né, para que elas venham entender a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. A nossa memória em ação está lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 21, só a parte A. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, força e poderes. Ele reina sobre tudo e todos.
tanto no céu, na terra e debaixo da terra. Ele reina sobre tudo, né? Leia, professor. No momento da memória em ação, você abre a sua Bíblia, leia, né, em voz alta para os seus alunos, explique também o contexto, né, do versículo, que se trata, né, que quando Paulo estava escrevendo uma carta para os moradores lá da cidade de Éfeso, né, a cidade onde acontece a aventura missionária da lição de hoje. Aí, se a criança tiver alguma dúvida, você sane, né? Sane a dúvida dela. Não sei se eu falei a palavra certa. Então, e também prepare um cartaz para depois todas possam recitar o versículo todas juntas. A nossa missão de hoje, né, o nosso item do kit missionário é a lupa, professor. A lupa, ele é um instrumento utilizado para observar com mais detalhe os pequenos objetos, também superfícies, né? Quando a gente quer enxergar algo que é muito pequeno e a gente, com os olhos naturais, não consegue ver os detalhes. Mas, com a lupa, né, ela nos auxilia, aumenta, né, a realidade do objeto para que a gente venha ver os detalhes. Para nós cristãos, né, nós devemos pedir a Deus o discernimento e a sabedoria para vermos as coisas como realmente elas são, né? Para ver o que está escondido aos nossos olhos naturais. Por que a gente deve pedir o discernimento? Porque só assim a gente não vai ser enganado, né? Nós temos que estar sempre preparados, atentos, alertas para essas astutas ciladas do inimigo, para o engano. Mas a gente só vai perceber, só vamos enxergar se a gente pedir o discernimento para Deus, a sabedoria. Sozinhos, com os nossos olhos naturais, nós não vamos conseguir. Não adianta a gente dizer, mas eu sei, eu conheço aquela pessoa. Não, quem sabe o interior, quem conhece o íntimo do coração, o pensamento, é só Deus, né? Então, nós temos que pedir o discernimento para poder ter sabedoria, né? Contra os enganos, as armadilhas. E também ore com as suas crianças, pedindo, né, para que Deus venha ajudá-las, né, a ter mais discernimento e sabedoria. Mas são apenas crianças. Mas elas já devem, né, as crianças hoje em dia estão sendo muito bombardeadas com as coisas mundanas, com falsos enganos, falsos ensinos. Então, desde já, temos que investir, ensinar as nossas crianças a pedir para Deus sabedoria, a pedir para Deus discernimento sobre esses enganos, sobre essas armadilhas. Porque se o inimigo ele está investindo, né, em nossas crianças, né, atraindo a atenção, os olhares, né, delas para as coisas erradas, por que nós também não podemos estar ensinando elas a pedir a Deus também sabedoria e discernimento para enxergar a verdade, para ver o que realmente, né, o que está acontecendo, o que está diante delas, enxergar o erro, né? Então, ore para que Deus dê o discernimento, a sabedoria para as suas crianças. E também a ajuda do Espírito Santo para que Deus sempre venha fazer com que elas fiquem atentas a esses enganos. Após a oração, professor, dê a cada uma criança uma lupa para elas colocarem em sua mochilinha missionária. Vamos mais adiante. Molde, eu trouxe bastante coisa para nós aqui. Mas vamos começar pela lembrancinha. A lembrancinha, né, eu trouxe hoje, como a gente vai falar do fogo, né, do Espírito Santo, do poder, né, de Jesus, então eu trouxe uma lembrancinha feita de EVA, né? O molde tá lá vai estar na pastinha, né, no Drive, para entregar de lembrancinha para as suas crianças, para ela não se esquecer, né, da lição de hoje, que elas irão aprender. Que Deus, ele batiza nós, ele nos batiza, nos capacita, né, com poder e com fogo. Também a sugestão de atividade, né, a palavra Jesus, você pode estar trabalhando com as suas crianças para elas fazerem colagem. Né? Esse modelo aqui eu não coloquei ali, mas também foi outra sugestão, mas está na pastinha, tá? Para elas estarem colando. Eu tinha lantejoula, né?
lantejoula ali que eu ganhei. Então, e é usado com cola normal, aquela cola líquida, e só vai colando a lantejoula e fazendo o fogo. Tem um moldezinho, né? Deixa eu pegar aqui meu molde. Um moldezinho. Mas se as crianças quiserem pintar, amém. Se você, mas eu não quero pintar e nem tenho lantejoula. Então, use papel crepom. Acho que é esse nome. É um mais maciozinho que se molhar sai a tinta. Eu acho que é o crepom. Use papel crepom, faça bolinhas, né? Use vermelho, laranja, amarelo, né? Que simbolize o fogo para as suas crianças. É uma atividade interessante para você estar trabalhando com as suas crianças. Também trouxe uma atividade para a memorização, para as crianças lembrarem do Memória em Ação, que é o jogo da memória, né? Que tem as figuras do versículo bíblico, né? Que Cristo reina, sobre todo o principado, todos os poderes, a força e poderes. Eu acho que eu falei errado. Mas ali está ali para elas estarem lembrando do versículo bíblico. Também trouxe o meu coleguinha aqui, eu sempre chamo ele de Pedro, né? Porque sempre nas pregações de Pedro eu levo ele. Pedro, que antes de conhecer Jesus, ele era uma criança muito irritada, ele mentia muito, falava muito palavrão, né? Então, ele brigava muito mas depois que ele conheceu Jesus, que o Espírito Santo habitou no coração dele, né, que ele foi batizado com o Espírito Santo, né, com o fogo do Espírito Santo, o Espírito Santo começou a convencer ele a ter paz no coração, a amar os outros, a ter mais fé, a ser bondoso, a ter mais paciência, a ter temperança. As crianças não sabem o que é temperança, mas explique, professor, que temperança é ter o domínio próprio, é saber dominar as emoções, as vontades, né? Ter alegria, ter mansidão. É o Espírito Santo que nos convence quando nós estamos errados e nos convence a fazer o que é certo. Então, nós temos que estar cheios do Espírito Santo para que ele venha, né, ter liberdade para operar na nossa vida, para que nós venhamos, frutificar, para que nós venhamos, né, a semente da palavra dentro do nosso coração, ela venha crescer, germinar e dar frutos do Espírito Santo. Também o molde do selo e também nós temos, né, o molde aqui, o meu jarro de óleo, né? Aqui esse jarro, eu fiz ele de feltro e se eu não me estou enganada, eu tenho mais ou menos 1 metro de fita de cetim. O meu aqui já está precisando fazer outro, né? Porque já caiu umas pedrarias. Então, no momento, né, você pode estar trabalhando com as suas crianças no momento da história, que o Senhor, ele batiza, né, ele derrama da sua unção sobre cada um de nós. E daí nós somos capacitados, nós somos ungidos, revestidos de todo o poder, de toda a graça de Deus, através do seu Espírito Santo, para que nós possamos fazer a obra de Deus, para que nós possamos fazer o que Jesus nos enviou a fazer, que é o ID do Senhor, que é libertar, que é curar, porque nós também somos capacitados para isso. Não acontece hoje em dia porque as pessoas não acreditam mais, elas duvidam, né, da cura, duvidam da libertação, duvidam que outras pessoas possam ser transformadas. Mas o mesmo Jesus de ontem, ele é hoje e será eternamente. O mesmo poder que ele tinha ontem, ele tem hoje e vai continuar tendo. Então a gente não pode limitar o poder de Jesus. Vamos mais adiante. A nossa curiosidade de hoje é a Finlândia. Nós vamos lá para o país da Finlândia. Ele é um país europeu, localizado, né, mais ao norte do continente da Europa e tem como capital Helsinki. Se eu não pronunciei errado, né? Helsinki. O país da Finlândia possui a menor densidade populacional de toda a Europa, né? Para ter uma noção, só para comparar, né, a cada quilômetro quadrado há somente 18 habitantes, comparado com outros países que têm 400 e poucas pessoas por quilômetro quadrado, né? Então, olha só, é muito pequena.
muitas poucas pessoas que moram lá na Finlândia, né, comparado com outros países. Lá a internet também é direito de todos e ela é ultra rápida, muito, muito, muito rápida. A Finlândia, né, ela é conhecida lá como a casa do Papai Noel. Sim, lá na Finlândia, né, o Papai Noel não somente existe, né, mas a gente é cristão, a gente não acredita em Papai Noel. Tudo bem, mas o que eu estou falando é sobre a cultura, né, do país da Finlândia. E lá, né, eles têm o Papai Noel lá tem casa, tem escritório, né, eles recebem até cartas do mundo todo, né, com pedidos. Lá também tem a Fazenda das Renas, Oficina de Elfos e a Casa da Mamãe Noel. Olha só como eles dão importância para o Papai Noel lá, tanto que ele tem moradia, né? E ele existe lá. Então, a Finlândia também é considerado o país mais feliz do mundo. Em questão de segurança, ele é o melhor país com segurança, qualidade de vida. É considerado o país mais feliz do mundo. E também em questão de educação, né? Lá na Finlândia, eles têm um costume, né, que deveria ser adotado em todos os países, na minha opinião, sistema de reembolso para incentivo à reciclagem. Se a gente vai no supermercado lá comprar um refrigerante de latinha e quando a gente consome, né, aí em vez de jogar fora, você pode retornar lá para o supermercado, eles vão aceitar a latinha vazia e ainda vão te dar um cupom, né, se você quiser trocar depois por alguma mercadoria mais tarde, ou se não quiser o cupom, eles dão um dinheiro em troca dessa reciclagem, incentivando, né, a reciclagem da população. Olha só como eles são mais à frente, né, em questão de cuidado da qualidade de vida. Lá também o esporte mais popular é o hóquei no gelo. A Finlândia, em algumas partes do país, é possível presenciar o fenômeno aurora boreal, né, de até 200 dias no ano. A aurora boreal, ela é como é que eu vou dizer, quando aparece no céu à noite, tipo um borrado mais colorido, né? Eles têm uma lenda que é a raposa que está pegando fogo, né, no rabo da raposa, e aí quando ela se choca com a montanha, aí sai esse colorido no céu, né? Mas é uma lenda que eles acreditam lá na Finlândia. Lá na Finlândia, as noites e os dias são extremamente longos. Tem épocas que o dia ele tem 24 horas, à noite também. Tem épocas que fica 24 horas sem a luz do sol. Olha só como é interessante, como é que eles fazem para dormir. Eu acho que tem uma cortina muito espessa, né? Muito grossa para não passar a luminosidade, porque 24 horas de dia, né, sem ter a noite, para dormir, né, para quem tem aquela sensibilidade, é difícil. E a nossa última curiosidade, que é muito comum lá na Finlândia, é encontrar nos supermercados não somente carne de gado, carne de porco, carne de frango, mas também carne de rena, de alce e também de urso. Eles consomem na época de caçada, né? Então, a nossa curiosidade é isso. Vamos mais adiante agora o nosso momento da nossa escritura, né? Hoje, na nossa lição, eu vou trabalhar com os palitoches, né? Eu deixei tudo ali na pastinha, o modelinho, os moldes dos palitoches, né? Nós vamos precisar de um sacerdote, dos 7 filhos do sacerdote, nós vamos precisar também do João Batista e os seus 2 discípulos, porque nós vamos falar um pouquinho dele, nós vamos precisar do Paulo, também de um homem possesso, né? Nós vamos estar precisando para esta lição. Também, se você tiver professor, você também pode levar, porque se a gente tiver a oportunidade, a gente sempre fala da cruz, né? Da cruz, de Jesus e também um coração, né? Um coração, né? Sujinho de um lado e limpo do outro. E agora, né?
Você pode começar, professor, falando que Paulo, ele começou, durante as suas viagens, as suas aventuras missionárias, Paulo, ele chegou até a cidade de Éfeso, né? E também fale para suas crianças que Efésios também é um livro, né? Uma carta, tem na Bíblia, né? Porque é uma carta que Paulo escreveu para os cristãos que moravam, que viviam lá na cidade de Éfeso. Então, Paulo chegou lá em Éfeso e lá, quando ele chegou nessa cidade, ele encontrou uns cristãos, né? E perguntou para eles. Cadê meu Paulo? Meu Paulo está aqui. E perguntou para eles: quando vocês creram em Jesus, vocês receberam o Espírito Santo? Aí eles, né, ficaram assim. A gente nem sabe, né? Nem sabia disso, que a gente ia receber o Espírito Santo. Aí, então, Paulo perguntou: vocês não sabem que poderiam receber também o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo? Então ele perguntou assim: tá, então em que tipo de batismo vocês receberam? Aí eles pegaram e falaram: olha, nós recebemos o batismo que João Batista pregava, né, que é o batismo do arrependimento dos pecados, né, o batismo, né, sobre o arrependimento dos pecados. Então, Paulo, ele teve que explicar, né, que João Batista, deixa eu colocar os meus bonequinhos aqui, os discípulos, né, de João Batista, ele teve que explicar que João Batista, ele batizava para o arrependimento dos pecados com água, mas Jesus, aí neste momento você pode estar mostrando Jesus os batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ai, mas ele vai derramar fogo, vai queimar a gente? Não, é um fogo espiritual que nos enche, que nos aquece, que nos reveste, que nos molda conforme a vontade de Deus para a sua obra. Então, aqueles homens, né, foram batizados em nome de Jesus e Paulo colocou a sua mão sobre eles. E quando Paulo colocou a sua mão sobre eles, desceu o Espírito Santo e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas e também foram capacitados para anunciar a palavra de Deus. Eles se encheram de todo o conhecimento, de toda a plenitude de Deus, para agora anunciar a palavra. E o Paulo não parou por aí, ele continuou ensinando, primeiramente nas sinagogas. Por 3 meses ele ficou visitando as sinagogas, né? Algumas pessoas acreditavam em Jesus, acreditavam no ensino que Paulo estava falando, e outras pessoas não. E essas que não acreditavam começaram a falar mal de Jesus. Começaram a falar mal. Aí sabe o que o Paulo fez? Paulo não foi mais na sinagoga, não foi. Ele foi para outro lugar, uma escola de um homem chamado Tirano. E lá Paulo ficou por 2 anos aproximadamente ensinando, anunciando a palavra de Deus, ensinando sobre Jesus. E Deus usava o Paulo para realizar muitos milagres, porque Paulo, ele estava cheio do Espírito Santo. E o milagre que Jesus, os mesmos milagres que Jesus operava, Paulo também operou. Paulo também operou muitos milagres, muitas maravilhas em nome de Jesus. E ali também tinha umas pessoas que viam, né, esses milagres eram tão grandes, né, que Paulo fazia, que Jesus utilizava Paulo para operar esses milagres através da vida de Paulo, que as pessoas pegavam até os lenços, né, que o Paulo usava, pegavam algumas roupas e levavam para os doentes, levavam para as pessoas que estavam possessas de demônios, que estavam com espírito maligno
malignos dentro delas. E essas pessoas, quando tocavam nas roupas ou tocavam nesses lenços, elas eram curadas, elas eram libertas. Mas não porque Paulo tinha algum poder, não. O poder era de Jesus. Jesus utilizava a vida de Paulo para operar essas curas, né? E a fé dessas pessoas no poder do nome de Jesus é que operava esses milagres. E a notícia foi se espalhando por toda a cidade de Éfeso. E até que uns judeus, os filhos de Cefa, esse sacerdote, o Cefa era o sumo sacerdote, né, lá da cidade, da sinagoga ali de Éfeso, e tinha 7 filhos. E esses 7 filhos, eles eram como se fossem uns exorcistas ambulantes, uns adivinhadores, né? Eles tentavam expulsar espíritos maus das pessoas. E eles andavam de um local para o outro fazendo isso. E aí eles ouviram e viram, né, Paulo operar esses milagres em nome de Jesus. Então, eles começaram também a operar, a expulsar, usar o nome de Jesus para expulsar esses espíritos malignos das pessoas. E aí eles falavam, pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que o Paulo anuncia, eu mando vocês saírem dessas pessoas. E ali eles começaram a utilizar o nome de Jesus, mas sem o pleno conhecimento, sem estar cheios do Espírito Santo. Explique, professor, para a sua criança que esses homens, eles não receberam Jesus, eles não estavam cheios do Espírito Santo de Deus para operar essas maravilhas, para expulsar esses espíritos malignos dessas pessoas. E aí aconteceu algumas coisas ruins com eles. Por quê? Porque eles estavam fazendo um mau uso do nome de Jesus. Nós devemos utilizar o nome de Jesus com respeito, apenas quando o Senhor, né, nos mandar utilizar ele. Então, eles começaram a utilizar o nome de Jesus, até que um dia apareceu um homem que tinha um espírito maligno dentro dele. E esse homem, né, os espíritos malignos que estavam dentro dele, falaram assim para esses 7 filhos de Cefa, falaram assim, ó, ei, eu conheço Jesus, e eu conheço também esse Paulo que vocês falam, mas eu não conheço vocês, olha só. O próprio, né, os espíritos malignos que estavam dentro deste homem falaram que não conhecia essas pessoas, né? Conhecia Jesus, conhecia o Paulo que servia a Jesus, mas não conhecia eles. Então, esse homem, né, possesso de espíritos malignos, ele atacou esses 7 homens, né? A força, né, que esses espíritos malignos, através desse homem tinham, foi tão grande que ele pegou, ele sozinho, né, possesso, ele bateu tanto nesses 7 homens que eles ficaram muito machucados. Eles ficaram muito machucados. Tanto que ficou conhecida, né, por várias pessoas nessa cidade de Éfeso, ficaram sabendo o que aconteceu a esses 7 homens. E todo mundo ficou com medo, ficou horrorizado. Por quê? Porque não pode utilizar o nome de Jesus em vão. E o nome do Senhor Jesus ainda ficou mais respeitado ainda, né? Então, muitas pessoas, elas creram, elas temeram, né? Elas acreditaram, elas temeram o nome do Senhor e vinham até Paulo e confessavam os seus pecados diante de muitas pessoas. Tinha feiticeiros que queimaram até os livros de feitiço diante das pessoas, diante da população. Foi queimado muitos, mas muitos livros. E naquela época, né, esses livros de feitiço valia muito dinheiro. Então, foi um grande número de livros que foram queimados. E assim, a mensagem do Senhor Jesus, ela se espalhou, né, cada vez mais e ficou conhecida. Mas olha só, nesse momento, professor,
né, no final da nossa história um pouco mais curta, mas você tem que reforçar com as suas crianças que nós, antes de fazermos a obra, antes de querer orar por cura, antes de querer expulsar, né, um espírito maligno de alguém, nós temos que estar cheios, revestidos, né, do Espírito Santo, porque ele vai nos ungir, ele vai nos encher, né, de todo o poder para que a gente possa operar esses milagres, né, em nome de Jesus. Porque se a gente não estiver cheio do Espírito Santo, nada vai acontecer. E ainda seremos envergonhados, né? Como esses homens foram envergonhados diante de toda a cidade. Né? Eles não estavam cheios do Espírito Santo, eles não conheciam Jesus, só ouviram falar e quiseram usar o nome dele, né? Mesmo assim. Né, eles foram envergonhados. Então, fale, reforce com a sua criança que elas possam, né, utilizar o nome de Jesus de forma respeitosa, não de qualquer jeito, de qualquer maneira. E que elas possam estar buscando cada vez mais estar cheias do Espírito Santo de Deus. Que elas comecem, né, a buscar se revestir, se encher. Porque Jesus, ele quer utilizar todos. Né? Ele não faz acepção de pessoas para o trabalho da sua obra. E se ele quiser usar a criança, ele usará, mas para isso a criança ela tem que querer. Então, professor, nós chegamos ao final de mais uma lição, né? Neste momento do final, ore com as suas crianças, leve elas a Cristo, né? A gente nunca pode se esquecer de levar elas a Cristo para que elas venham entender e compreender a seriedade, né, do poder do nome de Jesus. Que a gente não pode fazer a obra de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? Então, que nós possamos, professores, estar cada vez mais cheios, para que vidas venham ser transformadas, para que vidas venham ser saradas, curadas, famílias libertas, através do nosso ensino, né, da palavra de Deus. Né? Muito obrigada por permanecer comigo, né? E espero te encontrar na próxima aula. E não se esqueça da nossa aula ao vivo, dia 29, às 10 horas da manhã. Conto com a sua participação e até mais.